Olá, gente, tudo bem? Vamos resolver com você mais uma questão de raciocínio lógico. Questão, pessoal, que caiu na prova da Guarda Municipal de Fortaleza em 2013. Então, cada vez mais a gente identifica a necessidade de raciocinar, tá certo? De forma correta para que você possa solucionar as questões, tá? Então, veja que questão, ela não é complexa, mas também não é tão simples. Veja bem, na tabela a seguir são apresentados os dias da semana em que cada das turmas de determinado curso tem aulas de lógica. Então já representei para você aqui no quadro, ó. Tá certo? Aqui são as turmas, turma A, B, C, D e E, como você está vendo aí. E aqui são os dias da semana, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A tabela está aqui já esquematizada para você. Bom, aí ele diz, ó, no entanto, no momento da conversão do arquivo, alinha com o horário das aulas da turma C, tá certo? E a coluna com as turmas que teriam aula na sexta-feira saíram borradas, corrompidas, tá, gente? Então eu representei esse borrado, né, com um traço vermelho, tá? Então todos os horários da turma C, ó, estão borrados. Não tem como você saber quais foram os dias da aula de lógica. E todas as turmas que tiveram aula na sexta-feira também saiu borrado. Beleza? Então vamos lá. Sobre os dias com as aulas de lógica dessas 5 turmas, olha só, sabe-se que... Aí nós vamos para as informações que através delas é que a gente vai preencher de forma correta a tabela, tá, gente? Então, ó, a primeira informação. As turmas B e C têm o mesmo número de aulas de lógicas da semana. Vamos ver se dá para a gente extrair alguma coisa daqui. As turmas B e C teriam o mesmo número de aulas de lógica na semana. Só que a turma B, pessoal, eu não tenho como saber se ela teve 2 aulas ou 3. Tampouco a turma C, ó. Eu sei que a C é igual a B, mas se eu não tenho como saber quantas aulas teve a turma B, eu também não tenho como saber quantas aulas na semana teve a turma C. Então essa informação neste momento não é tão importante. Vamos pular para a segunda informação. Quarta-feira é o dia da semana em que mais turmas têm aula de lógica. Então na quarta-feira, ó, tá certo? É o dia em que mais turmas têm aula de lógica. Então a quarta-feira, pessoal, pode ser 2 aulas de lógica, como podem ser 3 aulas de lógica, tá? Então essa informação ainda não é definitiva para mim, tá certo? Eu tenho uma dúvida ainda se são 2 ou são 3. Pulo para a próxima informação. Terceira informação. 3 destas turmas têm apenas uma aula de lógica por semana. Olha só como está estreitando, né? 3 destas turmas têm apenas uma aula de lógica na semana. Então vamos lá, ó. A turma A pode ser ela, tá certo? Pode ter uma ou 2, né? No caso, se tiver só uma, satisfaz a condição. A turma C também pode ser uma delas, que tem apenas uma aula de lógica, porque eu não tenho definido ainda quantas aulas ela teve. A turma D, pessoal, olha só que ela não teve nenhuma aula de lógica ainda. Então, com certeza, ó, tá certo? Ela deve ter, na sexta-feira, aula de lógica, tá, pessoal? Por quê? Porque a informação 4, ela me diz isso, ó. Aliás, a informação 3, ó. 3 destas turmas têm apenas uma aula de lógica na semana. 3 dessas turmas têm apenas uma aula de lógica na semana. Então, como eu disse para você, pode ser a turma A, como pode ser a C. Aliás, como pode ser a D também, como pode ser a E. Então, essa informação ainda não é definitiva. Veja só como eu tenho que raciocinar, né? Então, o item 4, gente. Todas as turmas têm ao menos uma aula de lógica na semana. Essa informação, ela é precisa, ó. Todas as turmas têm ao menos uma aula de lógica na semana. Portanto, a turma D, ó, a turma D necessariamente tem que ter uma aula de lógica aqui, ó, na sexta, para satisfazer a condição de ter pelo menos uma aula na semana. A turma E pode ser aqui, tá certo? Como ele diz, ao menos pode ser 1 ou 2, tá? A turma C também não tenho como definir quantas aulas ela tem ainda, tá certo? Mas a D eu tenho, porque como ele disse que ao menos, toda turma tem que ter ao menos um dia de aula na semana de lógica, eu defini a informação aqui, ó, com relação à turma D.
necessariamente tem que ter aula de lógica aqui. Por quê? Porque nos outros dias da semana não houve aula de lógica, beleza? Próxima informação. Todos os dias da semana tem ao menos uma turma com aula de lógica. Então vamos olhar dia por dia. Ao menos uma turma tem que ter aula de lógica. Ó. Então, pessoal, na segunda-feira já teve aqui uma aula de lógica. Na terça também já teve uma aula de lógica. Na quarta também teve 2 aulas de lógica. Porém, na quinta, nenhuma turma teve aula de lógica, a não ser a C. Porque necessariamente tem que ter aula de lógica aqui. Porque ele está dizendo que todos os dias da semana tem que ter ao menos um dia de aula de lógica. E na sexta-feira, pessoal, já tem aula de lógica aqui para a turma D, tá certo? Na sexta-feira. Então já satisfez a condição. Veja agora que eu já achei esse tracinho aqui, né? Que tem que ter aula de lógica para a turma C na quinta-feira e tem que ter aula de lógica para a turma D na sexta-feira. Agora eu volto para as informações anteriores para finalizar o exercício. Gente, o item 4, apenas 2 turmas têm aula de lógica na terça-feira. Olha como é importante isso aqui para mim. Apenas 2 turmas têm aula de lógica na terça. Se uma turma é a B, eu já sei que a outra turma, gente, é a C, ó. Porque apenas 2 têm aula de lógica na terça-feira. Então, com certeza, a outra turma é a C, porque a B já tem. Beleza? Volto para a informação de número 3. 3 destas turmas têm apenas uma aula de lógica por semana. Então, 3 delas, quais são? 3 delas têm apenas uma aula de lógica. Como a B já teve 2 e a C eu já sei que tem pelo menos 2, então o restante, pessoal, só pode ter uma aula de lógica. Então seria a turma E, tá certo? Seria a turma A e a turma D. Então aqui eu já sei que não tem nada, ó. Porque ele disse que 3 turmas têm apenas uma aula de lógica por semana. Quais são essas turmas? A turma A, tá certo? A turma D e a turma E. Por que tem que ser essas 3, Arilson? Porque as outras 2, ó, já teve 2 aulas de lógica. Beleza? Quarta-feira, gente, é o dia da semana em que mais turmas têm aula de lógica. Então vamos olhar quarta-feira. Quarta-feira, pessoal, eu estou tendo aqui, ó, 2 aulas de lógica pelo menos. E na terça eu já sei que teve 2. Se quarta é o dia que tem mais aulas de lógica, com certeza tem que ter aula de lógica para a turma C. Para quê? Porque eu somando aqui, eu tenho 3 e 3 é maior do que 2. Certo? Então essa informação, quarta-feira é o dia da semana que tem mais aulas de lógica, me garante que na quarta-feira eu tenho que ter aula de lógica para a turma C. E por último, gente, a primeira informação, ó, as turmas B e C têm o mesmo número de aulas de lógica na semana. Então vamos lá, ó. Se a turma B, pessoal, se a turma C teve 3 aulas de lógica na semana, significa que a B tem que ter 3 aulas de lógica na semana. Logo, a sexta-feira também tem aula de lógica para a turma B, tá certo? E aí agora vamos para as assertivas, né? Nós já fechamos todo o nosso quadro esquemático. Veja só. Sendo assim, a turma C tem aula de lógica apenas, olha só o item D, pessoal, na terça, na quarta e na quinta, ó. A turma C só tem aula de lógica na terça, na quarta e na quinta. Portanto, o nosso gabarito é a letra D, tá, gente? Essa prova aqui é da IDECAM, da Guarda Municipal de Fortaleza. Prova do tipo A, gabarito dessa questão, da questão de número 12. Letra D, tá, pessoal? A turma C tem aula de lógica apenas na terça, na quarta e na quinta. Beleza, pessoal? Então, esse tipo de questão que te aguarda nas provas de concurso. É necessário treinar bastante raciocínio lógico. Um abraço!